Vamos dar início ao painel O Momento Atual das PPPs e Concessões no Brasil. Principais desafios e oportunidades. Pedimos, por gentileza, que mantenham os celulares no silencioso. A interação e o envio de perguntas acontecem exclusivamente pelo aplicativo do evento, na agenda do palco e deste painel. A dinâmica será no formato de mesa redonda e o moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes. Helena Venceslau, diretora de Assuntos Econômicos do Ministério de Portos e Aeroportos, que está representando o secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. Guilherme Peixoto, superintendente da B3. Leonardo César Ribeiro, secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Mara Souza, diretora de programa do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil da Presidência da República. E para conduzir o debate, convido a senhora Marina Zago, advogada e professora de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos e a todos. É um prazer estar aqui nesse painel do MBA. Fico muito feliz de ter participado da criação do MBA desde o comecinho. Então, é uma alegria estar aqui comemorando 10 anos. Agradeço muito o convite na figura do Carlos Nascimento. E é uma alegria estar aqui com esses painelistas que entendem pra caramba de infraestruturas, e que vêm de setores diversos, então vão com certeza conseguir trazer aqui para a gente uma visão bastante complementar sobre o nosso contexto, o cenário atual de PPPs e concessões, e das principais inovações, e também falar um pouquinho dos desafios. Eu combinei aqui com os nossos painelistas a gente tentar fazer 2 rodadas de conversas. Então, numa primeira rodada, a gente falar um pouco sobre o que está na mesa aqui de cada um desses painelistas, como que eles veem atualmente o contexto de PPPs e concessões, o que eles estão desenvolvendo, cada um ali com o seu chapéu, com a sua visão. Então, falar um pouco sobre oportunidades e inovações, que é o que a gente gosta de ouvir. E uma segunda rodada, a gente falar também sobre os desafios e como que cada setor, enfim, cada painelista vê ali os desafios que estão relacionados com os contextos, o cenário de PPPs e concessões, e também falar como mecanismos regulatórios que vêm sendo pensados, mecanismos contratuais que vêm sendo pensados para lidar com esses desafios. Então, começo aqui na nossa primeira rodada de conversa, falar um pouco sobre oportunidades e inovações, e passo a palavra para a Mara. Mara é diretora do programa de PPI, Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência, e acho que ela vai trazer para a gente uma visão muito bacana do PPI, tanto estruturando setores diferentes, projetos de setores diferentes, como também a visão de projetos federais versus, não sei se versus, enfim, é a melhor palavra, mas, enfim, projetos federais e projetos subnacionais. Então, acho que a visão da Mara aqui do que está acontecendo é uma visão bastante ampla, diversificada. Mara, se você puder contar um pouco o que está na sua mesa aí no PPI de projetos de concessão em PPP, o que você destacaria para a gente? E, claro, inovações que estão sendo pensadas em algum setor em específico, em algum contexto em específico. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. É um desafio a gente falar em 8 minutos o pipeline que a gente tem no PPI de projetos, tanto federais quanto dos demais entes federativos. Eu sei que eu tenho 2 colegas aqui que vão falar de portos, aeroportos e ferrovias, então eu não vou entrar nesses pontos, mas vou dar uma visão geral. Hoje, no PPI, nós temos 122 projetos em estruturação. O PPI atua como um hub de apoio aos estruturadores, então os ministérios e as agências, elas têm o papel de fazer a estruturação e a gente apoia nesses processos
contribuindo para reduzir os espaços de atrito que possa haver entre uma área e outra, as discussões que a gente pode ter com diversas áreas, inclusive internas do governo, que às vezes precisa de uma intervenção mais profunda da Casa Civil. Mas quem carrega o piano são os nossos colegas aqui. Mas desses 122 projetos, nós temos 24 projetos em rodovias, 34 em portos e hidrovias, 3 de aeroportos, 7 na área de turismo, 4 na área de abastecimento alimentar, que envolve a parte de irrigação, mineração, 2 projetos, petróleo e gás, 5 projetos, infraestrutura hídrica, 9 projetos, saúde, 3 projetos, isso só no âmbito federal, tá? Imóveis de múltiplo uso, 2 projetos, parques nacionais e florestas, 29 projetos, eficientização energética, 1 projeto, energia elétrica, 13 projetos e ferrovias, 8 projetos. Esses são os que a gente tem atuado em parceria com os ministérios e as agências para que a gente consiga fazer uma entrega nessas áreas. Do ponto de vista das inovações no projeto federal, o que a gente tem visto são ações muito interessantes das próprias agências. A gente viu ontem os projetos que a NTT ganhou como projetos inovadores, e a gente tem evoluído na melhoria do ambiente de negócios dos projetos na área de PPPs, e concessões. Quando a gente vai para nosso apoio aos subnacionais, nós estamos coordenando 103 projetos. Desses 103 projetos, a gente tem projetos na área de água e esgoto, iluminação pública, água e esgoto, 13 projetos, iluminação pública, 47 projetos, socioeducativo, 1 projeto, locação social, 4 projetos, resíduos sólidos, 17 projetos, eficientização energética, 2 projetos, mobilidade urbana, 2 projetos e educação infantil, 17 projetos. Esses projetos são projetos que são ou estruturados pela Caixa ou estruturados pelo BNDES, que a gente não separou, e são projetos dos municípios e estados. Esses são os que estão em carteira agora, que vão sair aí no próximo ano, no máximo 1 ano e meio. Além desses, a gente tem já uma retrospectiva enorme de projetos realizados. O que a gente tem de inovação que a gente tem feito aqui nessa perspectiva dos subnacionais? O primeiro deles é a publicação, primeiro, no geral, o incentivo à publicação das portarias de debêntures, que já fizemos na área de transportes, que já fizemos na área de saúde e fizemos em várias áreas associadas aí ao Ministério das Cidades, para facilitar ou acelerar os processos de estruturação financeira, tentando melhorar o ambiente de negócios para as PPPs. No âmbito mais específico dos subnacionais, a gente tem trabalhado muito na organização do sistema, disponibilizando para os subnacionais apoio para a estruturação de projetos através do FEP Caixa, mas também identificando gargalos no processo para que a gente possa disponibilizar informações ou processos mais ágeis. Por exemplo, um dos gargalos, uma das dificuldades que a gente tinha quando o governo federal queria fazer um aporte numa PPP, a gente não tinha um processo definido. Então, isso dificultava muito a fazer essa transferência e apoiar os subnacionais nos seus aportes. Hoje, recentemente, nós publicamos uma portaria que regulamenta esse processo, tornando a transferência de recursos federais para aportes em PPPs muito mais fáceis. Também, especificamente na área de saúde, né? A mais recente, a gente publicou a portaria de debêntures, e a gente tem feito discussões com alguns multilaterais para que a gente pudesse construir alguns arcabouços multilaterais, e os bancos que fazem parte do nosso sistema, alguns manuais. Então, nós temos um documento relativo a seguros, nós temos um manual de garantias. As garantias públicas, elas são um dos maiores gargalos que a gente tem no âmbito
dos subnacionais. Também não é simples para o federal, mas como o federal não tem PPPs, estamos começando agora, a gente está começando a enfrentar esse esquema. Então, o Banco do Brasil publicou um manual sobre as garantias para facilitar a vida, né, dos entes, e a gente está fazendo um contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para escrever um manual de gestão de contratos voltado para o federal, para os nossos 3 contratos de saúde, mas também deixando isso como um legado para que os demais entes federativos possam, a partir do nosso manual, internalizar a gestão contratual de uma forma menos difícil, porque a gente costuma dizer, né, que, eventualmente, quando a gente entrega para um subnacional, você está fazendo um projeto e ele nunca tratou de uma PPP, é muito difícil para eles internalizar esses contratos. E aí a gente está construindo isso com foco nos nossos projetos de PPP, mas isso será um subsídio para aqueles subnacionais. Eu acho que essas são as principais mensagens que a gente quer falar de forma mais geral da Presidência da República, do PPI, justamente para que a gente divulgue as coisas que a gente está fazendo. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com as dificuldades das PPPs, mas confie em mim, as garantias nas PPPs são um grande problema para os entes federativos, né? E se você não consegue garantir, às vezes você não consegue fazer a estrutura financeira e o projeto não vai para a rua. E se o projeto não vai para a rua, é a falência total do sistema. Então, essa publicação que o Banco do Brasil fez como um guia ajudará muitos subnacionais a viabilizar pelas diferentes modelos que eles estão disponibilizando as suas PPPs. Mara, muito legal o contexto, o panorama que você trouxe. Para quem não conhece a Mara, eu conheço a Mara no início da minha carreira, quando ela estava estruturando o PPP do subúrbio. Então, a Mara é realmente uma referência aqui para falar, e ela fala com muita propriedade de PPPs e de subnacional. Acho que ela viveu muito na pele ali, ser uma desbravadora deste mundo, inclusive da infrasocial que a gente tanto fala. A Mara estava lá na origem desse movimento. Mara, 2 perguntas super rapidinhas, só para uma que eu não sei se você sabe, enfim, se você tem conhecimento de todo o panorama, mas a estruturação é sempre no modelo de concessão ou PPP, ou o PPI pensa também em outros modelos? Porque você falou de eficientização energética. A lei do PPI, ela fala do programa de desestatização, inclui, inclusive, a possibilidade de trabalhar com privatizações, que não é o que a gente está trabalhando nesse momento. A gente trabalha também com concessão de direito real de uso, que é o caso dos parques e essas áreas. A área de eficientização energética, a gente trabalha mesmo com PPP, né? Muito voltada para os estados e, eventualmente, municípios que querem reduzir a sua conta de energia, criando ou aderindo a modelos que possam existir. Os estudos estão em execução para reduzir a conta de energia dos prédios públicos, que é diferente da lógica da iluminação pública. Então, a nossa atuação é para além de PPPs e concessões, no caso das concessões pela 8987, mas é mais restrita a esses conceitos. E a pergunta que não quer calar: quando teremos a nossa primeira PPP federal? A nossa primeira PPP federal, tudo indica que será o PISF, que é o programa de integração, o projeto de integração do São Francisco, que já está em operação, mas a gente está fazendo a transferência da operação para o setor privado num longo prazo e fazendo alguns investimentos pontuais em áreas que a gente precisa melhorar a performance do sistema, para que a gente possa transferir água do São Francisco e perenizar alguns rios na região Nordeste, garantindo, reduzindo, né, a exposição do nordestino naquelas regiões atendidas pelo programa As Secas. E esse processo, a gente deve estar recebendo a resposta do TCU nos próximos dias, a gente espera, e aí, assim que a gente conseguir fazer as respostas às recomendações do TCU, a gente deve publicar ainda, eu
esperando a resposta do TCU nos próximos 2 meses. Então, será o PISF o primeiro. Depois dele, agora a gente está na briga, né? 2 projetos que eu participo. Um é o INCA e o outro é o projeto do CIBS, que é o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, que é a famosa fábrica de vacinas da Fiocruz. Muito obrigada, Mara. Passando agora a palavra para a Helena. Helena, super obrigada pela sua presença aqui, representando o secretário de Portos e Aeroportos. Queria pedir para você comentar um pouco o que vocês estão trabalhando em relação ao pipeline de portos e aeroportos. Então, o pipeline de infraestrutura que está previsto para 2026, 2027, dos projetos. Acho que o pacote de aeroportos e mesmo o pacote de portos é bem representativo em relação ao todo, né? Inclusive, aí talvez, não sei dizer, superando rodovias, mas competindo aí com o que era um setor tradicional federal de rodovias. Então, estaremos olhando bastante para portos e aeroportos nos 2 próximos anos. Então, se você puder contar um pouquinho, de novo, o que está na sua mesa, que você tem trabalhado, os principais projetos e as principais inovações que vocês têm pensado para destravar, enfim, para ter novos projetos bacanas aí, seria ótimo você compartilhar essa experiência conosco. Tá bom. Obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade de representar aqui o Ministério de Portos e Aeroportos, né? Meus colegas todos aqui já de jornada longa. E, bom, vamos lá. Nós vimos fazendo vários leilões já desde o início do ano, mas, sob o ponto de vista de pipeline de aeroporto, eu acho que o Ministério ele enfrentou um grande desafio nessa gestão, que foi tratar dos projetos de concessão que estavam pendentes de reorganização econômico-financeira, que foram objetos do debate, do consenso no TCU, né? Então, a gente foi bem sucedido em encontrando soluções. O Galeão, a gente vai para uma oferta pública agora. Já fizemos um market sound, 2 rodadas de market sound, então a gente está com uma demanda bastante interessante, observando o Galeão, para quando a gente for fazer essa oferta, a gente já tem a percepção de que vai ser muito bem sucedido. Viracopos e Brasília ainda está em fase de negociação final, mas torcemos, né, principalmente Brasília, a gente tem uma expectativa muito positiva de uma solução rápida. Mas eu acho que a grande inovação que o Ministério trouxe dentro do cenário de portos é o programa Ampliar. Então, o programa é a primeira vez, eu acho que a gente está conseguindo olhar para o desenvolvimento dos aeroportos menores, dos aeroportos regionais. São aqueles aeroportos que, na modelagem tradicional de concessão, apresenta um VPL negativo, né? Então, assim, em governos anteriores já se pensou em diferentes formatos de viabilizar a concessão desses aeroportos para o setor privado, e nessa construção do Ampliar, a gente se surpreendeu com os interesses que vieram à mesa dos concessionários hoje já atuando no setor e que, por benefício no contrato original deles, toparam levar aeroportos que, por si só, não estariam rentáveis, né? Eu acho que isso foi uma inovação veio uma resposta muito boa. A gente vai fazer uma segunda rodada com expectativa de ofertar mais 20 aeroportos. É claro que a gente está reavaliando o edital, até para aprender com a primeira rodada do Ampliar e poder inovar e trazer um pouco mais de atratividade para a segunda rodada. Não posso antecipar nada, porque tem algumas circunstâncias que ainda estão na mesa, mas também a gente vem com um anúncio que nós fizemos ontem, de um benefício fiscal que a gente está também inovando, que é a possibilidade do uso do REID,
nos contratos de ocupação dos sítios aeroportuários. Até então, esse benefício, que é aquele que suspende a cobrança do PIS e COFINS, no nosso setor, ele é usado só pelo setor de portos. Então, a gente tá estudando, colocamos ontem em consulta pública a nova portaria, e que a ideia é que o programa Investe Mais, que também é um programa de inovação, que nós estamos trazendo na pasta de aeroportos do Ministério, que ele tenha uma atração e tenha um investimento e uma busca maior por tornar os sítios aeroportuários possivelmente um hub no setor de infraestrutura, para projetos de logística, para projetos que causem um desenvolvimento regional naqueles aeroportos, a depender da localização que ele esteja. Então, acho que isso é um pacote bastante inovador que o Ministério traz para o setor de portos. No mundo de aeroportos. E no mundo de portos, a gente já tem os nossos leilões tradicionais, com meu querido Guilherme aqui, que está sempre batendo o martelo lá para a gente, são os arrendamentos. Amanhã a gente tem um leilão, inclusive, que já está, a marca é quinta, né? Hoje ainda é terça. Quinta-feira, dia 26, a gente tem mais um leilão. E também no setor de portos, a gente teve a grande inovação, que foi o primeiro leilão no canal de acesso de um porto, né? Que aí sim é um projeto de concessão. Ele foi feito no fim do ano passado, teve uma briga tremenda, né, entre dois concorrentes, e a gente ficou. O nosso feedback é muito positivo, no sentido de que é um modelo inovador. A gente trouxe na modelagem da concessão de acesso uma participação do poder público dentro da matriz de risco da modelagem. Então, a gente expõe o risco do projeto para ser tomado pelo poder público quando você tem gatilhos de assoreamento já bem tratados ali dentro. Então, também é uma inovação que a gente traz dentro de um contrato de concessão. E temos a expectativa de, para esse ano, a gente tem no pipeline concessão do canal de acesso de Itajaí, o canal de acesso de Santos, já foi aprovada a liberação para consulta pública de todo o material pela ANTAC, está em vias de ser publicado, mas já vai sair a consulta pública do canal de acesso, o Guilherme me provocando para eu falar assuntos difíceis. Então, o canal de acesso de Santos vai sair para consulta pública, e eu acho que, enfim, hidrovias, a gente já fez a hidrovia, fez market sound da hidrovia Paraná-Paraguai no ano passado. A gente também está com uma expectativa de demanda muito importante para destravar esse modal de transportes, né, que ele tem uma característica de sustentabilidade muito importante, né, o que ele transfere de transporte de carga, o que ele traz, apesar do meu amigo Leonardo estar aqui, um defensor das ferrovias, mas a hidrovia ela concorre de uma maneira com menos emissão de carbono, né, do que todos os demais modais, com a capacidade de transporte de uma potência de carga muito grande. Mas do jeito que a gente tem gargalo na logística do Brasil, eu acho que nenhum modal concorre com o outro. Eu acho que todos que estão na pauta, eles são modais para destravar gargalo mesmo. Eu acho que ninguém ainda está, infelizmente, ainda não estamos no luxo de concorrer entre os modais, né, em ter concorrência. Mas, então, a gente tem uma questão que aconteceu, infelizmente, no norte do país, que afetou a hidrovia do Tapajós, né, lá em Santarém. O Ministério, inclusive, por isso a ausência hoje do secretário executivo, porque a gente está em negociação ainda, tratando desses eventos que aconteceram no final de semana, e, infelizmente, a gente teve que suspender um pouco a expectativa da oferta dos leilões das concessões de hidrovia, mas os projetos estão prontos e eu acho que é uma questão da gente melhorar o diálogo, né, ainda com as comunidades e demais,
para mostrar o quanto que a hidrovia ela vai trazer de melhoria para as próprias comunidades ribeirinhas, né, que se sustentam ali dos rios, né? Então, temos bastante novidade aí na nossa pauta, além do dia a dia, que são os arrendamentos. Obrigada, Helena, pela sua super exposição aí. Vou passar a palavra agora para o Leonardo, que vai falar um pouquinho sobre ferrovias. Leonardo, acho que semana passada todos os jornais resolveram falar sobre os interesses, né, os projetos aí em ferrovias que estão sendo gerados e os vários grupos interessados e algumas das inovações que estão sendo pensadas aí para os projetos de ferrovia, né? A gente sabe que é um setor que a gente fala há muito tempo. Eu estava lembrando até que o Henrique Pinto estava aqui, eu trabalhei no trem de alta velocidade em 2007. Então, a gente tenta fazer inovações e novos modelos em ferrovias há muito tempo. Acho que nos últimos anos, tal como em aeroportos também, uma discussão que ficou muito centrada ali nas prorrogações e renovações, como, né, os investimentos vieram via os contratos já existentes, e acho que agora, no último ano, uma maturação muito importante de novos projetos de ferrovias, né? Então, se você puder contar um pouco, não só do pipeline, a gente estava conversando um pouco antes, né, mas especialmente das inovações. O que está sendo aqui pensado de diferente para a gente conseguir, dessa vez, avançar e, de fato, viabilizar esses projetos de ferrovias que, como todos nós sabemos, demandam muito investimento, questões ali de licenciamento, questão de desapropriação. Então, o que está sendo pensado aqui de diferente, de inovações para esse modelo? Então, se puder compartilhar o que dá para compartilhar aqui com a gente, até para a gente testar um pouquinho, enfim, discutir, conversar, seria ótimo. Não, ótimo. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, agora sim. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação, de participar de um painel tão importante. Bom, eu queria colocando as ferrovias. A mão mais para cima. Tá. A sua mão mais para cima. A mão. Pega mais em cima do microfone. Ótimo. Beleza. Eu queria trazer as ferrovias numa perspectiva econômica. Hoje o Brasil exporta mais de 350 bilhões de dólares ano, é uma das 10 potências econômicas do mundo. A gente oferece para o mundo 30% a 40% do alimento. Somos considerados pilar central da segurança alimentar, ou seja, somos um grande mercado. E um grande mercado sem uma logística eficiente, seus ativos não valem nada. O que eu estou querendo dizer com isso? A ferrovia é um fenômeno econômico nesse contexto. O futuro da economia brasileira depende de um sistema ferroviário avançado. E quando a gente olha para a nossa matriz de transporte, as ferrovias ainda estão representando uma parcela muito reduzida de toda a carga que é transportada hoje no nosso país. Então, nosso grande desafio, nossa primeira Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, foi estruturar concessões já numa estratégia em que a gente não vai lançar um plano sem fonte de recursos, né? Então, nosso grande objetivo foi, primeiro, levantar fonte de recursos para poder sustentar esse Plano Nacional de Ferrovias, e já aqui considerando uma modelagem nova, validada juridicamente pela área jurídica do Ministério, pela Procuradoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre. E aqui, basicamente, o modelo, a grande inovação do modelo, o Estado fazer transferências de recursos para a infraestrutura dentro de um modelo de concessão comum, não necessariamente um modelo de concessão de PPP. Aqui eu estou falando PPP no sentido estrito, um contrato, uma concessão patrocinada,
com fundamento na Lei 11.079, Lei de 2004, que diz que as parcerias público-privadas, as PPPs, precisam ser modeladas com contraprestação, e basicamente a operação não para de pé, então você precisa complementar a tarifa com contraprestação, e essa contraprestação ela só pode ser paga obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço, artigo 7º da Lei 11.079, ou seja, esse é o modelo de PPP tradicionalmente conhecido por todos nós. No Ministério dos Transportes, a nossa intenção é modelar os projetos. A gente já estamos com projetos no Tribunal de Contas da União em fase final de avaliação. Nossos modelos, eles não são PPP no sentido da 11.079. Por quê? Porque são modelos que se sustentam uma vez implantados. Não há necessidade de se pagar uma contraprestação, de se complementar a tarifa dentro de um projeto de carga, né? Transporte de carga, ele se sustenta somente com a tarifa uma vez implantado. No entanto, a gente está falando da necessidade de expandir a malha ferroviária, construir novas ferrovias. E, nesse sentido, imagina o desafio de você fazer uma concessão de uma infraestrutura que ela ainda não existe, ela ainda vai ser implantada. Então, o setor privado tem que construir para depois operar. Mas, uma vez implantada, como eu falei, essa concessão ela não demanda contraprestação. Então, qual é a nossa grande novidade aqui no setor de ferrovias? É poder fazer a transferência de capital com recursos disponíveis para o governo, para preencher o gap de viabilidade desses projetos, porque, como a gente sabe, projeto de ferrovias envolve capital intensivo e são projetos que mobilizam um volume relevante de capital. Então, a nossa modelagem ela é concessão comum com transferência de capital do governo, sem transformar esse contrato de concessão numa concessão patrocinada. Por quê? Porque, uma vez implantada essa ferrovia, não vai ter a contraprestação. Qual é a base legal desse nosso modelo? Primeiro, a Lei 13.448, Lei de Ferrovias, ela permite o investimento cruzado. Então, todos os recursos que nós repactuamos nos 2 primeiros anos de governo, com a MRS, com a Rumo e com a Vale, esses recursos eles podem ser direcionados para malhas de interesse da administração pública. São recursos privados, não são recursos do orçamento, são recursos que vão esses recursos serão transferidos por meio de contas vinculadas, assim como tem contas vinculadas no setor de rodovias. Nós inovamos e criamos a primeira conta vinculada no setor de ferrovias, foi na repactuação da Malha Paulista. Então, esses recursos vão cobrir o gap de viabilidade dos projetos do nosso pipeline, nossos 8 leilões que nós anunciamos. Eu posso depois aqui falar um pouco de cada projeto, mas eu queria destacar aqui a novidade, né? A gente está num painel aqui falando de PPP de concessão, então vamos falar de inovação em modelagem. E aí, nessa primeira opção, o investimento cruzado com recursos privados vai preencher o gap de viabilidade, só que a Política Nacional de Outorgas, que a gente definiu e regulamentou, ela estabelece o seguinte: essa transferência de recursos não pode superar a despesa de capital toda envolvida, ou seja, a gente está aqui blindando que não vai ter transferência de recursos para a OPEX. Os ativos têm que ser reversíveis. Não pode ser, eu não posso transferir recursos para um ativo que vai se incorporar ao patrimônio da empresa, ou seja, são bens reversíveis. E eles, no máximo, podem chegar ao gap de viabilidade do projeto. Então, a gente pega o fluxo de caixa, traz a receita, traz a despesa, vê qual é o gap de viabilidade a valor presente, preenche esse gap com esse auxílio, compara se aquilo está dentro da norma, se está dentro da despesa de capital, está dentro, ou seja, não é contraprestação, não estou subvencionando, não é uma transferência corrente, tudo ok, não é uma PPP no sentido da 11.079, até porque eu não poderia fazer, uma vez que não tem a contraprestação, e muito menos não tem nem o serviço disponibilizado, porque a ferrovia vai ser construída. Bom, esse é um modelo com recursos privados, com investimento cruzado. De outra forma, até porque os recursos das repactuações não serão suficientes para todo o pipeline, nós também estruturamos uma estratégia com o Orçamento Geral da União, que passa pela Lei 4.320, que é a Lei do Direito Financeiro, que me autoriza a fazer transferência de capital
para auxiliar empresas a construírem obras que são reversíveis. Então, essa é a base legal do meu recurso orçamentário que vai vir pelo OGU. No caso da Malha Oeste, nós faremos a diretriz enviada para a NTT foi fazer um leilão com um aporte de recursos orçamentários. A 118, que é a conexão que a gente vai fazer do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, são recursos privados, ou seja, estamos com os dois modelos ao mesmo tempo trabalhando para fazer essas concessões comuns com transferência de capital. Quando a gente trabalha com o orçamento federal, qual é o desafio, como foi tratado aqui pela Mara? A garantia. Né? Qual é a nossa estratégia para garantir? Porque quando o recurso é privado, a garantia é o próprio contrato de renovação. A MRS, a Rumo e a Vale não vão perder o contrato de renovação de mais 30 anos se não fizerem e não vão dar o default. Né? Então, o privado está muito confortável com esse modelo de recurso privado, uma vez que a gente tem contratos assegurando essa transferência de recursos. E, claro, dentro de um ganha-ganha, as próprias concessionárias não querem fazer obra, elas preferem pagar. Então, o jogo está equilibrado. Quando é recurso público, o risco de default aumenta. Mas, para isso, a gente está usando um instrumento que é o FDIRS, que é o Fundo de Desenvolvimento da Indústria Sustentável, da Infraestrutura Sustentável, que é um fundo ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E esse fundo, ele tem, pela lei, ele pode estruturar operações de garantia. Nós estamos agora em fase final, já estabelecendo um contrato para capitalizar esse fundo, e esse fundo vai ter classes exclusivas para o Ministério dos Transportes em ferrovias, para justamente fazer a garantia de eventual default do orçamento. Agora, tem um ponto importante para ressaltar, que é o seguinte: numa PPP tradicional, Lei 11.079, a contraprestação é durante anos, são 35 anos se complementando a tarifa, uma despesa corrente, uma subvenção, e aquilo do ponto de vista fiscal é complicado para o governo federal, especialmente ferrovias, que envolve recursos elevados. Então, até respeitando a responsabilidade fiscal, nós não fomos por esse caminho de fazer PPP com subvenção. A transferência de capital que nós iremos fazer é uma transferência de recursos de curto prazo, porque é só para a implantação da infraestrutura. Então, a gente está falando de 5, 6 anos de implantação. Ou seja, quando eu reduzo o prazo, eu reduzo muito o risco da minha transferência. Então, isso já, para o setor privado, é um ponto muito importante. Ele só vai receber os recursos, ele só precisa dos recursos para 6 anos, para fazer a infraestrutura. E até para quem estrutura a garantia também fica mais fácil, porque o risco é menor. E o governo não vai ter incentivo nenhum a dar default, porque ele está colocando dinheiro e está ganhando um ativo super estratégico para a economia. Então, é um efeito permutativo, em vez de um efeito modificativo. Uma subvenção é dinheiro por serviço. Aqui eu estou fazendo uma transferência para ganhar um ativo. E quando esse ativo estiver pronto, o operador vai explorar sem precisar de ajuda do governo. Claro, a gente tem matriz de risco agora nova, compartilhando o risco, mas aí voltou ao by the book. A novidade é essa transferência de recursos. Então, com isso, nós acreditamos que é possível tirar o pipeline de ferrovias do papel numa estratégia de funding finance, porque o BNDES, na medida em que percebe que os recursos, que os modelos estão equacionados do ponto de vista de caixa, a gente começa a entrar com as estratégias de financiamento. E o BNDES anunciou recentemente uma linha de financiamento especial para ferrovias com longo prazo e condições específicas de carência. Então, nessa fase do CAPEX, em que eu vou estar fazendo o funding, o BNDES pode segurar. E aí começar a receber. A gente está quase que transformando o projeto em Project Finance. Então, essa é a grande inovação do setor de ferrovias. E aqui, esse é o ponto para trazer para vocês de reflexão. O fato de uma concessão receber recursos públicos não transforma ela em concessão patrocinada. Então, eu estou aqui falando de ferrovias, mas a gente poderia estar falando de outros setores de infraestrutura. Então, esse modelo ele pode abrir portas também para outras modelagens, que é uma modelagem que
o governo, o poder público, não subsidia a operação, não paga subvenção, não paga subsídio, mas apoia o setor privado na fase de implantação da infraestrutura, em que para o privado é bom porque ele recebe uma infraestrutura para operar e aqui abre espaço para a gente trabalhar com prazo acima de 35 anos, porque tem um limite a lei de PPP de 35 anos. Quando eu trabalho com a concessão comum, eu posso trabalhar com 50, 60 anos. Isso para ferrovias é muito importante. Quando a gente apresenta esse pipeline para os investidores, a gente percebe que isso atrai muito a atenção deles, especialmente do mercado financeiro. Por quê? Porque o upside que se tem aí num projeto desse, em que você vai transformar uma infraestrutura que não existe em uma operação de carga em 6, 8 anos, isso gera um upside muito grande para o mercado financeiro. Então, a gente está percebendo muitos representantes, muitos fundos nos buscando, nos bancos, construtoras e operadores. Então, é isso. Tentei aqui, desculpa, passei um pouco do tempo, Guilherme, mas eu tentei aqui explicar rapidamente esse modelo que eu acho super inovador, que muda a forma de enxergar as PPPs, as concessões, trazendo um olhar do direito financeiro para dentro do jogo, porque a lei que fundamenta tudo isso é a lei que estabelece como que a relação financeira do Estado acontece com o setor privado. Então, no caso das transferências de capital, nós estamos falando do auxílio, que está lá previsto, que basta uma lei orçamentária autorizar. Isso a gente já tem. O Ministério do Planejamento aprovou, o Congresso aprovou. Então, nós estamos preparados para dar um game changer no setor de ferrovias e aí conseguir botar a nossa logística, como eu comecei aqui em minha fala inicial. Um país como o Brasil não tem futuro sem as ferrovias, do ponto de vista econômico. Leonardo, muito bacana, né, esse contexto, e especialmente essa inovação que você mencionou. Acho que por um ponto que você colocou aí, né, da possibilidade também da gente não só viabilizar novos projetos de ferrovias, que são tão importantes para a logística do país, mas especialmente a gente conseguir transpor isso para outros projetos de infraestrutura. Então, essa é uma discussão que a gente tem, né, eu estou aqui, tem colegas aqui do Estado, a Paula está aqui, a gente acompanha, a gente ouve essa história de tentar, como que a gente traz numa concessão comum a possibilidade de investimentos públicos para projetos que não precisam de uma contraprestação pública constante, mas precisam de um investimento inicial para que sejam viabilizados. Então, essa é uma discussão que a gente tem, e a gente sempre para no ponto de que a gente tem a figura do aporte público que está previsto na PPP. Então, na PPP, a gente tem a contraprestação pública e a gente tem a figura do aporte para bens reversíveis para investimento, que cumpre muito, né, essa função de viabilizar a infraestrutura inicial. Tudo bem, e numa concessão comum, né, será que a gente também não consegue, é um projeto que a gente consegue viabilizar via tarifa, a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue não onerar o orçamento público pelos próximos 20, 30 anos, mas a gente precisa de um investimento público inicial em infraestrutura e, by the way, o Estado tem como fazer isso, o ente público tem como fazer esse aporte inicial em infraestrutura, né? Então, mas aí a gente sempre para no jurídico ali, né? Mas calma lá, a gente não tem uma previsão similar à lei de PPPs que tem um aporte, a gente não tem essa previsão na lei de concessões. E daí toda a discussão de vamos então revisar o marco regulatório das concessões, vamos fazer um projeto de lei transformando, tirando essa divisão, a lei das concessões, em que a gente traz todos esses mecanismos. Então, se a União conseguir avançar e dar essa mensagem, trazer essa segurança, o potencial, o impacto dessa inovação vai ser gigantesco no mundo de infraestrutura, com todos os entes binacionais tendo ali um precedente, porque a gente sempre barra no precedente. E a gente tem os precedentes, viu, que dão umas disfarçadas, que, no fim, tem um aporte numa concessão comum. A gente tem uns bypass ali, mas são projetos menores, né? Então, a gente conseguir ter isso no âmbito nacional vai ser um impacto para a infraestrutura gigantesco. Vocês vão fazer história. 30 segundinhos antes do Guilherme falar. A questão da PPP, como a PPP ela pressupõe que o serviço já tem que estar disponibilizado para se pagar uma contraprestação, quando a gente vai lá para o manual de contabilidade do governo, olha que interessante.
Todos esses aportes da lei de PPP são no formato de inversão financeira. O que é uma inversão financeira? É um ativo que já existe e que você vai lá e aporta. Aqui nós não estamos falando de uma inversão financeira. Nós estamos falando da criação de um ativo novo. É um investimento. Então, isso faz toda a ligação com esse projeto. E a base legal, a gente está muito seguro, inclusive do ponto de vista jurídico, lá da NTT e do Ministério, de que a gente tem a base legal para poder fazer esses aportes de capital em concessão comum. Desculpa, Guilherme. Fantástico. Passando a palavra agora para o Guilherme. O Guilherme ele tem ali um papel absolutamente privilegiado, porque ele está vendo tudo acontecendo e ele consegue ver tanto, talvez, né, as angústias ali do público, quanto as angústias do privado e os otimismos, né, dos dois lados. Eu vi uma notícia recentemente que no ano passado a B3 fez 75 leilões, que foi o recorde. Eu, como sou advogada, tive que fazer a divisão na calculadora por 12, o que dá uma média de 6 leilões por mês. O que é um marco, enfim, bastante importante, e vocês acompanhando tudo isso. Então, Guilherme, se você puder contar um pouco do ponto de vista de evolução, né? A gente está falando do momento atual, presente, mas para falar do presente, o que você vê acontecendo, né? Olhando a agenda deste ano, o que você vê de coisa bacana, de inovação? As PPPs e as concessões estão diluídas em diversos setores. Antes a gente tinha uma concentração, agora a gente fala muito da infrasocial. Está diluindo mais? Quais são os principais setores? Enfim, se você puder contar um pouquinho aí a sua visão de um telespectador ultra privilegiado do mundo das concessões e PPPs para a gente, vai ser ótimo. Obrigado, Marina. Um prazer estar aqui. Tudo bem, Leonardo, você tomar mais tempo, porque acho que o principal papel da B3 é fazer projeto, que vocês estruturam e que vocês precisam resolver, solucionar. E é o que a gente tem visto. Eu acho que o recorde de leilões de 2025 é resultado da fala da Helena. Eu espero que o recorde de 2026 seja resultado das soluções que o Leonardo tem pensado junto com o George no Ministério. Com certeza é resultado do trabalho do PPI. Falar de inovação hoje remonta, e você vai saber disso, Marina, a decisões muito simples e que eram tão complexas 5, 10 anos atrás, porque o que o governo federal fazia, o estado A fazia, o B não fazia, as prefeituras não fazem, muitas delas até hoje. Inovar, às vezes, é simplesmente adotar um precedente de um Tribunal de Contas da União, sendo que existe um precedente de um Tribunal de Contas do Estado que impede de você tomar uma decisão simples na divulgação de um edital. A gente ainda sofre com isso. Muitas vezes, para uma prefeitura, inovar é ter coragem de seguir uma estruturação de projeto, um modelo de edital do Estado de São Paulo, por exemplo. E eu gosto do P3C porque ele nos permite falar algumas coisas que precisam ser ditas. A gente ainda vive um cenário nacional de um Tribunal de Contas do Estado que pega o mesmo projeto feito pelo Estado e feito pelo município, aprova um e para outro. E a gente está falando de 2026. Então, inovar, às vezes, é enfrentar os desafios que nos permitem seguir em frente. Ferrovias, trazer um debate que, sim, pode se tornar um debate jurídico, a gente sabe, assim como a gente tem, eu perguntei aqui para a Helena, gente, eu divulgo mesmo, eu falei, e aí, o TECOM? É isso, a gente ainda para em decisões para a implementação da política pública, para a decisão do que fazer, para a tomada de decisões no país.
Eu tenho o privilégio de, desde 2017, acompanhar essa agenda. 2017, a gente fez 10 leilões. 2026, 2025, a gente fez 75. É sinal de que a gente tem amadurecido para incorporar, tanto no nível federal, porque sim, há um baita empréstimo de inteligência, de agência para agência, de ministério para ministério. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que acompanha o setor de PPPs e concessões e infraestrutura já ouviu a frase: o setor elétrico é o setor maduro. E aí depois veio o setor de rodovias, hoje é um setor maduro. O setor de portos tem amadurecido. Vamos agora melhorar e construir uma matriz ferroviária, pegando emprestado todas as experiências. Estamos trabalhando com uma melhoria dos projetos de combustível no âmbito da ANP. Por que que o mesmo advogado de infraestrutura, ele precisa estudar o que a secretaria X do TCU fala e a secretaria Y do TCU fala para concessões? Por que que pode verificador independente aqui, não pode ali? A gente ainda tem debates básicos, mas que são inovações, porque são atos de coragem. Atos de coragem do estado A, do estado B, do estado C, de um PPI que encampa a extensão dessas iniciativas para projetos subnacionais de municípios. Eu vou dar um exemplo de coisas que eu vivi, Marina, nesses últimos anos. Eu não sei se a Mara acompanhou tão de perto, mas algumas pessoas que estão aqui acompanharam. Quando a gente fez o primeiro leilão de iluminação pública dos projetos estruturados pelo fundo da Caixa, né, pelo FEP, a gente teve a gente teve algumas coisas bem interessantes. A gente teve o primeiro escritório de advocacia especialista que tinha teses para o município de Franco da Rocha, Olinda e Recife, para questionar a estruturação de cada um dos projetos de maneira totalmente independente, porque o que se estava tentando ali era não dar continuidade à agenda, e a gente conseguiu, por meio da participação, eu digo o setor, tá? Eu trato essa agenda como se ela fosse minha, não importa quem milita e faz ela acontecer. A gente, no caso, a Caixa, conseguiu trazer a questão, o ponto da participação da União, para que a gente não tivesse decisões espalhadas Brasil afora, porque isso mataria o modelo de participação da Caixa para a promoção dos projetos de iluminação pública. Imagina se o juiz de Franco da Rocha pudesse parar o leilão, e aí depois o de Olinda, e aí você tinha todo um ganho de escala que decorria dessa fábrica de projetos que se perdia. Então, assim, a gente ainda sofre com coisas básicas, banais. E o P3C ele nos permite dizer isso em voz alta para que a gente possa efetivamente inovar naquilo que vai trazer o diferente. Então, estamos começando, por exemplo, um debate sobre diálogo competitivo, que tem um objetivo de baratear em todas as suas facetas, seja o baratear de dinheiro, seja o baratear do tempo, seja o baratear do esforço, nesse sentido de tornar mais viável a implementação dos projetos, que isso seria uma verdadeira inovação. Hoje a gente sofre, e eu estou falando do diálogo competitivo porque eu estou no painel de diálogo competitivo lá no palco 9, e aí a onipresença ainda não um dom que me foi dado, então eu estou aqui e a Mônica está lá. Mas o diálogo competitivo ele é uma inovação real, que a gente vai conseguir se implementar ela corretamente,
melhorar a implementação de projetos complexos com uma alteração simples dos tempos e movimentos de um projeto que efetivamente vai trazer um ganho. Ganho de tempo, de esforço, de solução, porque a gente ainda vive da premissa de que o Estado dá as respostas que todo mundo sabe que ele não consegue dar. A gente ainda vive esse cenário desinteligente na maioria das vezes, porque tudo bem a gente se retroalimentar de projetos bem-sucedidos, mas quando que a gente vai aprender também no básico que você poderia entregar sim a construção do projeto para o setor privado, resolvendo todos os problemas que decorrem dessa alteração, porque a B3 ela é convidada a participar das inovações para resolver os problemas delas. E isso é mais uma posição de privilégio. Um exemplo, a gente tem uma inovação que a gente falou ontem, que foram as repactuações, que traziam consigo uma reação, um efeito adverso, uma questão que tinha que ser tratada, que era a renegociação sem ida a mercado. A gente fez, a gente foi muito vocal, até para que se pacificasse os diferentes polos desse debate, de que não é possível se fazer uma repactuação, pelo menos essa é a posição da B3, eu acho que da maioria do setor, sem voltar a mercado. Pode, ainda que a gente tome uma decisão diferente em um caso ou outro, ela não pode ser o default. E aí você tem ali a participação da B3. O caso do diálogo competitivo é a mesma coisa. Mas, Guilherme, o Brasil tem condições de fazer um diálogo competitivo? Realmente, se a gente não trabalhar ali no procedimento, nas questões que são as fragilidades apontadas, questões de confidencialidade, segredo de negócio, toda a governança do processo, não. Mas eu acho que é por isso que a gente precisa construir o sim. E é o que a gente tem feito. Essas são as conversas que a gente tem se proposto a fazer. A como entregar um ambiente seguro para que a gente possa inovar de verdade. Então, eu acho que quando a gente... O próximo painel vai falar do futuro, mas quando a gente fala um pouco do passado, a gente construiu um ambiente, Marina, bom, para que cada ministério, agência inovasse, trouxesse formas diferentes de entregar para a sociedade a melhor estruturação, seja ela qual fosse, tornando essa proposta o mais aderente ao mercado, a como o mercado vai consumir aquela proposta. Isso hoje pode parecer básico e trivial, mas não é. Não é. Essa posição privilegiada me permitiu ver liminares e mais liminares debatendo o óbvio. Simplesmente, eu tenho um caso que a gente fez um leilão de um órgão federal que eles queriam inabilitar um dos proponentes porque a garantia estava R$3 fora do valor. E aí a gente falou assim, fulano, vamos diligenciar aqui na B3 todos os leilões. A gente não está falando do pregão que você faz aí no âmbito da sua comissão de licitação ali ordinária. A gente está falando de um grande projeto, um projeto de bilhões. Não, mas eu tenho todos os precedentes ali da minha... Tudo que eu faço lá no meu dia a dia, eu inabilito. Aí eu falo, mas é por isso que a gente está aqui, para fazer diferente, para buscar o interesse público. E hoje, isso para todos vocês aqui é óbvio, mas a gente debateu isso por 2 dias. Então, olhando para trás, a gente superou uma série de desafios que tornaram o que é bom, o que torna projetos, órgãos passíveis de receber essa seriedade do mercado, porque o mercado, por muito tempo, não confiava
na participação nesses projetos. Por quê? Porque ele não confiava nas decisões que eram tomadas pelas comissões. Então, a gente conseguiu trazer as comissões para esse ecossistema, para esse ambiente institucional de previsibilidade e segurança jurídica. A gente conseguiu fazer isso. E agora o objetivo, acho que é a gente consolidar cada vez mais essas boas práticas, resolvendo essas pequenas arestas que ainda existem, constrangendo um pouco quem ainda toma essas decisões, para que a gente tenha um ambiente de infraestrutura bom, saudável do ponto de vista nacional e subnacional, para que a gente possa, de fato, debater no painel no próximo painel, que vai falar sobre o futuro, o que realmente a gente vai fazer para resolver aquilo que não tem solução. Existem coisas que hoje ainda não tem solução. Talvez o Leonardo esteja trabalhando com algo que até ontem não tinha solução, e aí agora ele já tem o dinheiro privado, já está buscando e tem a solução. E aí a gente pode seguir entregando saídas. Mas não nos esqueçamos, a gente não chegou aqui à toa. Houve uma grande construção e os fóruns que debatem, que trocam experiências, eles tornaram isso possível. A atuação do BNDES enquanto fábrica de projetos para todos os estados tornou isso possível. A participação da Caixa apoiando municípios tornou isso possível. A participação da B3 como o local em que isso acontece tornou isso possível. E é muito importante que a gente não esqueça isso, porque as pessoas esquecem. Em vários eventos que eu vou, as pessoas falam, porque a B3, o cheque da B3, e o dinheiro da B3. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. A B3 é uma empresa de 10 bilhões de reais que não fatura com esse serviço 30 milhões de reais, atua em um ambiente que tem a sua beligerância, e a gente faz isso porque a gente acredita na nossa contribuição. E a gente não pode esquecer que isso tem valor, isso construiu valor, e isso trouxe frutos para o setor. Então, que a gente tenha condições, Marina, de assentar o nosso ambiente institucional em cima do que a gente construiu, para que a gente possa ter coragem de tomar decisões novas para aquilo que a gente precisa fazer. Guilherme, super obrigada. Acho que o seu exemplo do verificador independente é o exemplo matador, né? A gente ainda continua falando sobre isso. É muito, muito rica realmente a sua visão e a sua mensagem da gente dar valor, né? A gente não dá de barato toda a nossa caminhada aqui no mundo das PPPs e concessões e das pequenas lutas que foram lutadas ao longo desses anos. A gente tem 1 minuto, embora tenham me autorizado a atrasar um tiquinho, vamos tentar aqui. A gente tinha uma segunda rodada de desafios, mas eu achei super bacana porque vocês, quando foram falando das inovações, já iam tratando, né, o desafio e a inovação. A fala do Leonardo foi a fala da inovação frente ao desafio. Então, acho que vocês já foram tão eficientes que vocês já foram colocando isso. Então, talvez só para deixar o gancho para o próximo painel, talvez, né, fazer uma mensagem final de 1 minuto cada um, se possível. O que vocês pediriam para esse público tão qualificado do mundo da infraestrutura olhar com carinho, né? Um tema que vai acontecer ao longo desse ano, que está aí na mesa de vocês, que vocês acham que talvez ainda esteja um pouquinho travado, e que vocês acham que talvez, né, ter aqui uma participação qualificada com relação a esse tema pode ser um impacto importante para o mundo da infraestrutura, das concessões da PPP. Então, se vocês puderem fazer essa mensagem final com talvez 1, 2 pontos no máximo para a gente olhar com carinho, atuar, prestar atenção, estudar, debater e conversar. Mara? Eu tenho 2 pontos, como você pediu, né? O primeiro deles
É bem panfletário, tá, gente? É meio ridículo, mas, por favor, se vocês têm acesso ao senador, falem com eles que a gente precisa aprovar a lei, porque isso vai ajudar muito. A gente está com o projeto de lei no Senado, ele já foi aprovado na Câmara de Deputados, e a gente precisa dar seguimento a isso. Isso vai resolver muitos problemas e facilitar as suas inovações sem precisar de um esforço jurídico pensante de tanto tempo, porque assim, para eles saírem com essa solução foram dias, meses, horas de pessoas que poderiam estar dedicadas a fazer outras coisas, tentando resolver uma coisa que pela nova lei já estaria resolvido, já estaria superado. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode semear, vamos dizer assim. E a outra questão que a gente tem, que eu entendo muito relevante, e enquanto seres humanos, assim, eu conversei com o pessoal do Ministério da Saúde para explicar a ele que PPP não era privatização. E dei os exemplos. E falei que a Bahia fez o primeiro projeto de PPP no governo da esquerda, no governo de Jacques Wagner, do PT. E que fez uma bata branca, que seria a coisa mais assustadora que poderia pensar. E depois eu fiz essa mesma conversa na Fiocruz para explicar a eles exatamente a mesma coisa. E assim, à medida que a gente vai esclarecendo, explicando às pessoas o que significa isso, essa preocupação com o conceito equivocado de privatização, ela vai se desmanchando porque a realidade se impõe, você mostra, os exemplos são esses. Então, que vocês façam prosélitos, que nos lugares, nos espaços onde vocês estão, que vocês possam esclarecer e possam dizer, porque isso faz com que a perspectiva avance. Então, assim, nos dois casos, é um pouco da gente se colocar na discussão e fazer uma defesa, né? Essa é eu acho que o desafio principal que a gente tem para uma plateia que pode ficar no seu cantinho, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro até, para explicar que aquilo não vai ser ruim. A gente estava falando mais cedo sobre a questão dos rios e estava uma discussão enorme sobre privatização de rios. O que seria uma privatização do rio? Seria entregar o rio para o privado e ninguém poder beber a água do rio? Eu não consigo compreender nem por onde isso passou, mas as pessoas começaram a falar sobre isso, e isso não tem sentido algum, em nenhuma razão para se discutir, nem falar sobre isso. Mas a gente termina enfrentando esses desafios. E quando a gente tem pessoas que são esclarecidas e que podem explicar, a gente vai evitar discussões sobre privatização de rios. Fantástico, Helena. Bom, então, já que levantou a bola, vou cortar. Eu acho que essa questão do esclarecimento ela é muito importante. Quando a gente está falando em concessão hidroviária, resumidamente, isso quer dizer? Eu estou tirando um contrato de 5 anos de licitação do DENIT e passando ele para um contrato de uma empresa concessionária que vai oferecer o serviço de dragagem por 25 anos. É simples assim. Eu não vou precisar daqui 5 anos vencer o contrato, fazer outra licitação, ter outra empresa, ter um monte de imbróglio em cima de um serviço que hoje o Estado já faz com uma lei muito mais restrita que a lei de licitação. E os povos ribeirinhos têm que lembrar que quando dá a seca danada, o sujeito falta água em casa porque ele não consegue chegar no balde lá na beira do rio. Então, quando você tem um processo de dragagem contínua e de manutenção da navegabilidade contínua de um rio, muito dificilmente eles vão enfrentar esses desafios com a falta de água numa comunidade ribeirinha, né, que parece um absurdo. Então, Mara, é isso mesmo. Eu acho que o máximo que a gente puder espalhar de conhecimento e divulgação do que significam os projetos, né, para as diversas comunidades, ótimo. Faço o coro à sua voz pedindo a aprovação da nossa lei, né, de concessão. E eu acho que, assim, tem vezes que a gente tem também que dar um passo atrás. A inovação, às vezes, é puxar o freio de mão e falar assim, opa, o governo federal não dou conta, eu vou passar o túnel para o estado de São Paulo. E ele dá. Então, inovar também, às vezes, quer dizer isso, né?
não dei conta, meu regramento jurídico não me permite, mas o meu parceiro, que também tem interesse no projeto, vai fazer. E foi isso que a gente fez para viabilizar o túnel Santos-Guarujá. Obrigada. Obrigada, Helena. Leonardo? Bom, eu finalizaria aqui inspirando e motivando todos vocês que trabalham nessa área de infraestrutura com concessões, sejam empreendedores. Os desafios são grandes. Eu destaco aqui, por exemplo, essa inovação da concessão com aporte. Acho sim que a legislação pode dar todo um conforto para nós. E o fato de você poder conceder um serviço ferroviário para o setor privado, com essa possibilidade do aporte, isso vai transformar completamente nosso setor de ferrovias, porque a gente vai sair daquela visão de que primeiro faz obra para depois conceder algo que já existe, para uma possibilidade de conceder com o governo, participando do governo, algo que não existe e que vai ser construído. Isso exige um empenho, uma mobilização de capital grande. E a nossa secretaria tem buscado justamente inovar nesse sentido, porque quando a gente olha para trás, 3 leilões em 30 anos não faz sentido. Quando a gente olha para trás e vê uma aposta em que não tem nenhuma participação do governo, né? As autorizações, tudo na mão das autorizações, ou seja, tudo na mão do privado, é muito injusto com o setor privado isso. É um ativo estratégico as ferrovias. Então, sejamos empreendedores, busquemos os melhores modelos e que a concessão com aporte vire uma realidade o mais rápido possível. Eu não chamo nem concessão com aporte, eu chamo de concessão com auxílio governamental, porque é assim que a Lei 4.320 estabelece a possibilidade de fazer essa transferência de recursos. Obrigado. Falando rapidamente, eu acho que meu recado é que sejamos propositivos, construtivos, viabilizadores. Eu acho que quando a gente entende o porquê do projeto, quando a gente entende o benefício do projeto, nós nos tornamos promotores e a gente tem a missão de não só quem está aqui, não só quem está no lado do público, mas também do privado, de tornar possível que aquela entrega seja feita para a população. Eu acho que o exemplo da Mara é perfeito. Para mim, não existe explicação mais básica a se dar do que o de que não estamos privatizando o SUS. Muito pelo contrário, muitas das vezes estamos transformando 40, 50 pequenos contratos em um. A gente precisa ser promotor desse entendimento, de que o que a gente quer é prover um serviço de qualidade. E que a gente acredita que as PPPs e as concessões são capazes de prover esse serviço de qualidade para qualquer assunto. A gente pode falar disso para hospital, para escola, para presídio, para floresta, para rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e o que quer que seja. Então, que sejamos promotores, viabilizadores. Eu acho que a gente conseguiu tirar um ambiente que a gente tinha anteriormente de beligerância do setor. Eu acho que hoje o setor ele é muito menos beligerante entre si. Hoje você já tem, por exemplo, a gente observa muito de perto, muito menos recurso aos projetos que são conduzidos ali na B3, isso é bom, e que a gente continue construindo um ambiente que seja bom para o licitante de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, para o concedente de hoje, de amanhã e depois de amanhã, porque é isso que permite que a gente tenha o maior pipeline, isso que permite que a gente bata recorde atrás de recorde. Muito obrigada a você.
Super obrigada pela participação de vocês aqui, obrigada a todos que assistiram, obrigada novamente, Carlos, pelo convite, pela iniciativa aqui de colocar esse pessoal aqui que entende bastante de infraestrutura. A gente já falou de projetos pelos próximos 5 anos, então o próximo painel vai ter que começar em 2030 e ir para frente, Carlos. Então, muito obrigada, até logo. Projetos da plataforma condições especiais para a manifestação de interesse na certificação P3C. Pedimos para que os palestrantes aguardem para tirar a foto, pegar a lembrancinha e responder a uma rápida pesquisa. Voltaremos após a pausa, às 16 horas, com o painel O Futuro das PPPs e Concessões no Brasil.